Uma cidade, dois continentes, capital de dois impérios diferentes, moderna, cosmopolita, mas também histórica e culturalmente muito rica. Cidade muito diferente, uma das mais interessantes que você vai encontrar no mundo inteiro. Primeiramente, bem-vindos a Istambul, a Turquia. Nenhuma outra cidade do mundo carrega esse título de ser dividida em dois continentes como Istambul. Estamos falando aqui no caso de Europa e Ásia. Aqui para minha direita, lá adiante, está o rio Bósforos, que divide a cidade entre o lado europeu e o lado asiático. Boa parte da história de Istambul e, consequentemente, os monumentos, as atrações turísticas estão aqui do lado europeu, que é onde a gente vai se concentrar mais. Curiosamente, os dois lados também têm aeroportos onde você pode desembarcar em Istambul, porém nós chegamos de cruzeiro, na nossa casinha de lata, como eu chamo carinhosamente, o navio onde nós vivemos e trabalhamos viajando ao redor do mundo. O porto de cruzeiros de Istambul é sensacional, provavelmente um dos melhores que eu já vi no mundo inteiro, depois de passar por mais de 100 países, espetacular. Ele é seguro, é confortável, ele parece um aeroporto na verdade. Porém, assim que você sai do porto, já tem lojas, cafés, além de monumentos e o centro comercial também dessa área. Dá para ir caminhando até a ponte, onde nós estamos aqui agora, e você dá de cara com essa vista sensacional. Daqui dá para ver algumas das principais atrações, mesquitas, símbolos da cidade e do país, na verdade, que remetem à época do Império Otomano. O Império Otomano que controlou toda essa região, mas não foi o único. Teve um outro império também muito importante que dominou Istambul durante séculos. E a gente vai caminhar pela cidade e conhecer um pouco mais da história e desses lugares incríveis, experimentar a comida, aproveitando a minha folguinha de tripulante. O nosso navio está passando 3 dias no total aqui, sendo 2 agora, depois a gente volta para mais um. E será que tripulante consegue passear, conhecer, visitar os lugares e compartilhar conteúdo com vocês? Vamos explorar Istambul agora e descobrir juntos. Muito legal começar a nossa volta por aqui, porque dessa ponte aqui já tem muito o que ver. A gente vê o tráfego dos barcos, dá para ver as mesquitas mais de perto, o pessoal pescando aqui em cima, olha que legal. E tem vários restaurantes aqui nessa ponte. Eu já visitei Istambul antes, já comi nesses restaurantes. Você paga um pouco mais caro para comer aqui, tá? Então pela experiência. Não necessariamente vai ser comida mais gostosa, não necessariamente compensa. Mas tem essa opção, se você quiser comer com essa vista incrível, aí você paga um pouco mais e almoça aí. Do outro lado da ponte, um caos, mas um caos organizado. O pessoal vendendo os doces turcos, que é uma tradição aqui. Tem também o chá e o café, muito famoso. Restaurantes bem locais, onde o povo local come. Adoro esse caos. Se a gente voltar milhares de anos atrás, essa região aqui já era ocupada, já havia batalhas e disputas por diferentes povos, porém foi na época do Império Romano que começou a ganhar bastante relevância. Inclusive, quando o imperador Constantino transferiu a capital do Império para cá, nomeando essa cidade de Constantinopla. Como é o nome daquela rua no centro de São Paulo, que é puramente uma rua comercial e cheia de feirantes, lojas e muvuca? Encontrei a versão turca aqui. Hoje, Istambul tem mais de 15 milhões de habitantes, de várias nacionalidades, inclusive várias etnias. Aqui não são todos turcos. Tem pessoas que se mudaram para cá, que se alocaram na região e ficaram por aqui, que vieram de vários países. A própria população turca não é original daqui, vem da Ásia Central. Então, vocês podem imaginar como essa cidade é cheia de coisa para fazer. Como vocês já devem ter percebido caminhando por aqui comigo, Istambul é uma cidade moderna, é uma cidade secular.
Então tem diferentes religiões aqui, sendo o islamismo a principal, cerca de 85% da população. Porém, todas as religiões têm liberdade de expressão e, como vocês podem ver, muitas pessoas se vestem de forma muito parecida com brasileiros ou europeus. Nem todo mundo usa toda a vestimenta do Islã. Toda essa aventura para chegar no Grand Bazar, um dos lugares mais interessantes e importantes históricos de Istambul. E é como se fosse uma cidade dentro da cidade. Tem uma muralha, tem segurança, inclusive. Aqui você pode comprar joias, olha aí, pode comprar ouro, trocar dinheiro, comprar as liras locais, que é o dinheiro local. Uma das coisas que eu já gostei é que aqui não é para turista ver, é um bazar real mesmo. A maioria das pessoas que eu estou vendo à minha volta parecem pessoas locais. Eu sou um dos poucos turistas aqui, sorry. Provavelmente o único gravando vídeo com a câmera na frente das pessoas. É um labirinto, pessoal, facinho de se perder, inclusive. Se você não colocar no Google Maps o seu caminho, você não sabe como sair daqui. Estamos falando de um dos maiores mercados livres cobertos do mundo. São 61 ruas cobertas e mais de 4.000 estabelecimentos, entre lojas e restaurantes, vendendo produtos para turistas, mas também vendendo produtos para os moradores locais. Por isso que eu estou achando tão interessante. Com a queda do Império Romano, o que foi que sobrou? O Império Bizantino. Você esqueceu da aula de história. O Império Romano, que era enorme, ia da Ásia à Europa, ruiu e foi dividido ao meio, digamos assim. Esse lado asiático começou a ser chamado de Império Bizantino. Então tinha uma cultura forte conectada com a Grécia Antiga, com os romanos, e era um império cristão. E a capital continuou aqui, na cidade que hoje é Istambul. Você piscou e mais um dia se passou. Estamos na nossa segunda tarde em Istambul. E hoje nós vamos visitar dois ícones, dois dos grandes quatro. Tem essas grandes quatro atrações que eles mais consideram aqui e a gente vai visitar duas hoje, que são, na verdade, bem próximas uma da outra. Tem uma praça no meio que divide a Mesquita Azul e a Hagia Sophia. É aqui que a gente vai começar essa nossa segunda tarde em Istambul. 5 vezes por dia é a hora da reza dos muçulmanos, inclusive agora começou uma. Então aqui nós estamos muito próximo das duas principais mesquitas da cidade. Eles cantam na outra que está mais longe e cantam aqui ao mesmo tempo, de forma coordenada. Escuta só. Poucos passos do hipódromo, onde aconteciam as corridas de carruagem, vocês vão encontrar dois dos maiores símbolos de Istambul, se não de toda a Turquia. Eu estou falando de Hagia Sophia e da Mesquita Azul, mais conhecida por aqui como Blue Mosque. Tem uma praça no meio que divide esses dois símbolos. Uma tem séculos de existência, a outra tem mais de 1000 anos de existência. E a gente vai chegar mais perto para conhecer cada uma delas agora. Blue Mosque, ou a Mesquita Azul, para cá, Hagia Sophia. Vocês não imaginam o quão antiga é aquela mesquita. Eu falei para vocês que essa região que hoje é a Turquia foi diferentes impérios, certo? E Istambul foi a capital desses diferentes impérios. Um deles foi os romanos, que transferiram a capital de Roma para cá. Depois os bizantinos, que era uma espécie de Roma 2.0 na região da Ásia. E foi nessa época que a Hagia Sophia foi construída. É do principal exemplo da arquitetura bizantina daqui em Istambul, se não em toda a Turquia. Na verdade, um dos maiores exemplos do mundo. Os bizantinos comandaram um território muito vasto, basicamente metade, mais ou menos, do território romano no lado asiático era bizantino. E eles construíram na época uma igreja, 1400 anos atrás. Depois foi convertida, passou por várias mudanças que a gente vai conhecer mais de perto agora e eu compartilho lá com vocês. Chegando próximo da Hagia Sophia, já vou dar uma dica para vocês. Está vendo essa fila enorme aqui? Essa é a fila para comprar o ticket e entrar. Custa 25 euros. Tem alguns sinais aqui, tem algumas placas que eles colocaram que se você escanear o QR Code e pagar 50 euros, aí você consegue furar essa fila e ir direto para a entrada, tá? O dobro do preço. Senão, ó, 25 euros para
pagar a opção mais barata e entrar de forma independente, sem guia, né? Porém, tem alguns guias aqui com crachá registrados oferecendo os seus serviços. E a gente descobriu um aqui que ele está explicando que ele vai oferecer 95 euros, os 2 tickets e os serviços dele, um tour guiado, digamos assim. What's your name? My name is Adnan. Adnan. Yes, sir. Nice to meet you, Adnan. Nice to meet you. Yours? My name is Diego. Diego. Nice. Is a registered guide, and you are a guide, Yes, official professional guide, license, registered yes, sir, that's guide. correct. How long do you recommend people to spend on Sir, inside? everyone says a different expectation. There are some people who spend just 15 minutes, maybe they're in the rush or they don't have any Okay. interesting hours. Wow, ok. A Hagia Sophia tem marcas de diferentes impérios, povos, líderes, imperadores. Como eu falei para vocês, ela foi originalmente construída pelos bizantinos, que eram um império cristão, os descendentes dos romanos. Porém, essa não é a versão que eles construíram originalmente. Essa é a terceira versão. A primeira era bem menor, era construção de madeira e foi destruída com incêndio. A segunda foi destruída em protestos, as pessoas tiveram alguns problemas sociais aqui, em protestos destruíram a segunda versão. Essa foi a terceira, bem maior, bem mais estruturada, uma construção realmente feita para atravessar os séculos. Ao longo dos séculos, porém, passou por várias alterações, ampliações, tanto que de igreja virou mesquita. Então, por séculos, foi mesquita aqui. Depois, nos anos 1900, eles transformaram num museu. Não, depois da independência da Turquia, independência não, depois da Revolução da Turquia, quando a Turquia se tornou uma república, se livraram dos otomanos e aí aqui virou um museu. Mais recentemente, em 2020, na época da pandemia, eles decidiram transformar novamente em mesquita. Então mudou um pouco. Caso alguém esteja aqui assistindo e já veio aqui antes, a parte de baixo, o piso inicial lá embaixo é só para os moradores locais e os muçulmanos rezarem. Então no módulo, no piso abaixo, é só para quem é muçulmano, a gente não tem como visitar. Então o museu agora é só aqui em cima, nesse piso mais alto. Então a gente tem uma vista muito linda lá de baixo, mas não conseguimos visitar mais, pelo menos desde 2020. Que é a parte baixa. Uma das coisas mais impressionantes que a gente encontra por toda a igreja, ou mesquita, hoje é mesquita, né? São vestígios muito evidentes da época cristã, como imagens de Jesus, da Virgem Maria e dos apóstolos. E é interessante que muitos desses foram preservados, ainda que séculos atrás isso era um desafio para eles, né? Deixar imagens. Talvez vocês já perceberam que em mesquitas não tem imagens de pessoas, eles não fazem pinturas. Tem sinais, tem palavras, tem textos, mas não imagens de pessoas. Bem diferente da Igreja Católica, que tem muitas imagens, né? Então, para eles foi um desafio manter essas imagens, mas muitas sobreviveram ao século. Definitivamente vale a pena você fazer esse tour com um guia, porque senão nós teríamos perdido muitos detalhes. Ele consegue mostrar mosaicos, pequenos detalhes da época cristã, da época bizantina, da época romana, até desde o piso, o chão, como as figuras na parede. It was very much, especially because we would have missed a few things. So I'll put your contact down in the description below, so people can message you on Instagram. Yes. And organize a tour with you. Thank you, Do sir. you speak Portuguese? Not yet. In the future, hopefully. Well, you can say, Olá Brasil. Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. Ok. Então, se vocês falam inglês legal, faz o tour aqui com ele, porque a gente descobriu aqui por acaso e com certeza valeu a pena. Obrigado. 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 De nada. É isso aí. Atravessando a praça, chegamos na Blue Mosque, a Mesquita Azul, que é outro símbolo, um dos prédios religiosos mais famosos do mundo, na verdade. E foi construído como que para rivalizar a Hagia Sophia, ainda que já tinha sido convertido para uma mesquita, mas foi uma construção original cristã, né, na época dos bizantinos. Então, eles construíram aqui para rivalizar um prédio ainda maior, ainda mais impressionante, porém, foi construído numa época que o Império Otomano estava em declínio, no começo dos anos 1600. Então houve muita reclamação, protesto, até porque essa mesquita ela tem 6 minaretes, ou seja, parecia que estava rivalizando com Meca na Arábia Saudita, que é o local mais sagrado dos muçulmanos. Então houve muito protesto e o imperador otomano teve que se explicar para o povo na época. Mas hoje, 300 e tantos anos depois,
é um dos símbolos mais famosos de toda a Turquia. Não paga para entrar, para você conhecer dentro, porém leve em conta que no horário de pico tem essa fila. Estamos aqui no meio da tarde, por exemplo, e como vocês podem ver, muitas pessoas. A fila ela dá a volta por ali, entra na lateral, aqui é a saída. Então venha preparado para esperar um pouco. A não ser que você venha no horário mais calmo, no começo da manhã. Completando a experiência aqui na praça, uma comida turca, claro. Depois de visitar os dois principais monumentos religiosos dessa tarde, a gente resolveu comer uma das comidas mais famosas, mais conhecidas da Turquia, que é o kofte, que é uma espécie de bife, parece uma linguiça de bife assim, ó. Ele colocou com uma espécie de pimenta aqui e tradicionalmente vem com arroz. Você pode colocar também batata frita, salada e tal. A gente vai na forma mais simples e mais rápida. Aí, olha aí, então, vamos experimentar o arroz com arroz branco, sem tempero, sem nada. Oh, she wants. I think I'm alright, thank you. Thank you, yes. Eles agora ofereceram molho apimentado. Vou mostrar para vocês quanto que custa um prato de kofte, vem com 6 pedaços, só a carne mesmo. Na área, uma das áreas mais turísticas de toda a cidade. 280 liras, o que dá cerca de 8 euros. Lembrando que a moeda oficial aqui é lira, como eu falei para vocês no começo, mas o euro ele é regularmente aceito em muitos lugares. A gente consegue usar euro para pagar o táxi, para pagar o guia, por exemplo, ele acabou cobrando em euro, é bem comum. Então dá 8 euros um prato desse de comida. Eu diria que nem é caro nem é barato. Considerando que é uma área turística, é um pouco relativamente barato. A lira se desvalorizou muito nos últimos anos, por conta de crises políticas e econômicas, né? Nós brasileiros sabemos muito como isso funciona. Então, quando você chega aqui com euro, com dólar, o seu dinheiro acaba rendendo mais, né? Então, vamos devorar o nosso kofte nesse restaurante bem local, bem do lado da praça aqui, e nos vemos na quarta das grandes 4 atrações aqui de Istambul, as Big Four. Já visitamos 3, né? Falta uma. Mais um dia, você piscou e já chegamos em Istambul novamente. Estamos de volta a Istambul. Por que eu falo que estamos de volta? Porque nós finalizamos o cruzeiro anterior, a viagem anterior, saímos, fomos para a Grécia e agora estamos de volta. Mais uma semana depois, estamos de volta para mais uma passagem em Istambul. E então temos a oportunidade de fechar o nosso Big Four, que são aquelas 4 principais atrações de Istambul, que são imperdíveis em qualquer viagem, mesmo que você tenha apenas um dia aqui. Se você estiver fazendo um stopover, por exemplo, foi assim que eu conheci Istambul pela primeira vez, foi fazendo um stopover entre voos. O meu voo fez uma escala longa aqui em Istambul e eu aproveitei para sair do aeroporto, fazer um tour, conhecer alguns lugares. Você precisa visitar esses 4 lugares. Hoje nós vamos visitar o palácio, que era a residência oficial dos otomanos, que governaram o que hoje é a Turquia. Antes era o Império Otomano, por quase 5 séculos. A entrada já é bem legal, porque temos um parque aqui muito bonito, é aberto à visitação, não tem custo para passear no parque e já dá para ver ali em cima as muralhas do palácio. Estamos na entrada do palácio, então vou compartilhar algumas informações importantes com vocês. Primeiro, o complexo é enorme, então pesquise no Google Maps como que você vai para chegar na entrada. Mas a entrada é basicamente ao lado da Hagia Sophia, que a gente visitou no outro dia que estávamos aqui. Inclusive, o local de comprar o ticket é o mesmo, já vende para os dois e eles vendem inclusive combo. Você pode num dia só visitar os dois, um de manhã, o outro de tarde, alguma coisa assim, sendo que o palácio é muito maior. Tem pessoas que passam 2, 3 horas lá dentro, tem pessoas que passam o dia inteiro, porque tem muita coisa para ver, tem museus, tem parques, tem o harém, onde ficavam as concubinas dos imperadores otomanos. Vamos conhecer um pouco como que era essa história. Nós decidimos comprar o nosso ticket com um dos tours, uma das empresas que vendem excursões e passeios e guias do lado. Então, para vocês entenderem, aqui é a entrada do palácio, está vendo ali as muralhas? E atrás de mim é onde a gente comprou o nosso ticket, em vez de comprar no local oficial. Porque comprando aqui,
a gente consegue pagar um pouco mais para furar a fila, para ter uma introdução com guia, para ter áudio guia através do nosso aplicativo do celular, então tem que lembrar de trazer o fone de ouvido. Então tudo ficou 45 euros. E agora a gente está esperando o nosso horário, começa a cada meia hora. Daqui a 5 minutinhos vamos começar o nosso tour. Como eu estava falando para vocês, o complexo é enorme, tem várias seções, vários museus, exibições, jardins e boa parte fica fácil de você aprender porque ele é dividido nesses jardins. O primeiro jardim ele é público, foi o que a gente acabou de passar, não precisa de ticket, você pode visitar, é aberto ao público. Para entrar no segundo jardim, aí sim, a gente passa por essa entrada aqui atrás de mim, e estamos no segundo jardim e aqui a gente já teve que pagar ticket. Ah, outro detalhe, se você não comprar o ticket lá fora antes do primeiro jardim, tem lugares para comprar bem aqui próximo também. Quando você chega nesse jardim, aí começa a coisa a ficar mais interessante. Tem a seção que era a cozinha, tem a seção que era o parlamento, vários prédios oficiais, inclusive o harém. Olha, já vou dizendo para vocês, não criem muita expectativa. Harém, o significado da palavra e o uso dessa seção não tem muito a ver com o que muita gente pensa, que era... Como é que eu posso dizer assim, já que esse canal aqui é um canal família, né? Tem coisa que eu não posso falar aqui. Mas não era aquela P, como muita gente imagina, não. Na verdade, harém significava a residência oficial do governante da família real. Então a gente vai entrar lá também, o nosso ticket inclui a entrada do harém. Voltando vários séculos atrás, os otomanos começaram como uma tribo na Ásia que foi crescendo para esse lado de cá, que antes era o Império Bizantino, até que tomaram Constantinopla lá nos anos 1450. A gente está falando de mais de 550 anos, olha só que incrível. E eles governaram todo esse território por vários séculos. Era um Império Islâmico Turco, é assim que se chama hoje. E eles tinham regras muito rígidas, por exemplo, aqui no harém era onde o sultão vivia com a família real. Os guardas, por exemplo, só podiam trabalhar aqui dentro se forem castrados, se fossem castrados, olha só que incrível, né? E essa área é enorme, fica ao lado de outros prédios públicos onde ele recebia autoridades e líderes de outros governos, onde eles planejavam guerras, invasões, porque o império cresceu muito ao longo dos séculos. Aí por volta do século 17, 18, começou em decaída, começou a perder batalhas importantes, até que chegou a Primeira Guerra Mundial e tudo mudou. Ao longo da caminhada a gente passa por várias áreas que tem algumas explicações em árabe e em inglês e dá para você entender o que era aqui, o que acontecia aqui. Por exemplo, esse espécie de apartamento era da mãe do sultão e ficava conectado com o quintal onde as esposas do sultão conviviam. Sim, o sultão tinha várias esposas e há histórias de que muitas vezes elas brigavam entre si para ser uma das favoritas da sua majestade. Impressionante. Eu vou dar uma dica técnica para vocês referente ao passeio em si, né? O guia já nos deixou lá no começo do harém. Ele só dá uma introdução, fala um pouco ali uns 20 minutos e o resto a gente explora por conta própria. Nesse programa que nós escolhemos, né? Nesse tour que nós escolhemos. O áudio guia, porém, tem vários áudios curtinhos, apenas introduções dos lugares que a gente está visitando e depois informações escritas em várias línguas, mas não em português. Tem espanhol, em inglês, mas não em português. Então, avaliem bem se vale a pena vocês fazerem essa opção com o áudio guia, porque a gente não está achando muito útil não. Se alguém fez aqui o passeio com o áudio guia oficial do museu, fala aqui nos comentários se vocês gostaram da experiência. O nosso áudio guia da excursão, essas coisas todas não. Vamos continuar. Impressionante como por aqui tem vários prédios, várias edificações de residência, cozinha, prédios oficiais do governo,
onde aconteciam eventos, onde eles recebiam outras autoridades de Estado. A família era muito rica. Porém, como eu falei para vocês, chegou a Primeira Guerra Mundial. E o que será que aconteceu, hein? Chegando quase no limite do palácio, pessoal, nos damos de cara com essa vista espetacular. O que vocês estão olhando ali atrás de mim é o continente asiático. Como eu falei no começo, Istambul é uma cidade dividida entre dois continentes. A maioria das atrações estão aqui, no lado europeu. E se você tem apenas 1, 2 dias em Istambul, fique pelo lado europeu, que já tem muito o que ver. Porém, tem o lado asiático também, dividido pelo rio Bósforo. Se você olhar mais para a esquerda, no lado europeu, dá para ver aqui a nossa casinha de lata, o Crystal Symphony. Olha ali, atracado no Galata Port. Depois que os turcos deram um chega para lá, nessa história dos otomanos vivendo com esse luxo todo, enquanto o país passava por derrotas militares e crises econômicas, foi fundada a República da Turquia. Então, se você parar para pensar, a Turquia como um país, como nós conhecemos hoje, tem pouco mais de 100 anos, é um país relativamente jovem, ainda que tudo isso aqui tem milhares de anos de história, só esse palácio aqui já são quase 600 anos de história, mas a Turquia é um país relativamente jovem, como conhecemos hoje, né? A Turquia moderna. Gostou, Eri? Ah, muito gostou. Ela está lá atrás. Nos próximos meses, o itinerário do nosso navio nos traz de volta aqui na Turquia. Eu vou mostrar um pouco mais para vocês, então se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. E lembrando que a gente está fazendo um itinerário incrível, passando pela Ásia, pela Europa, inclusive países vizinhos aqui, como Grécia. E eu vou deixar o vídeo aqui do lado para vocês assistirem como que está sendo essa temporada incrível, vivendo, trabalhando e navegando na nossa casinha de lata. Se vocês gostaram desse episódio, deixa aqui a sua curtida e compartilha com algum amigo que também gosta de história e lugares incríveis pelo mundo, tanto destinos famosos como países que talvez vocês nunca ouviram falar, vocês encontram aqui no canal. Agora toca um desses vídeos aí do lado e a gente se vê lá.